A paz do Senhor Jesus Cristo, amados e amadas irmãs. Que todos tenham um domingo abençoado na presença de Deus. Estarei deixando aqui uma pequena reflexão, retirando do livro Características de Deus que chamam a nossa atenção. O autor desse livro é o pastor Silas Malafaia. O amor de Deus. A primeira questão que chama a nossa atenção nesse poderoso, maravilhoso e grandioso Deus é o seu amor. Acho que todos concordam comigo. O amor de Deus é algo extraordinário. Em João 3,16, encontramos aquele que é considerado o texto áureo da Bíblia, também chamado de texto principal da Bíblia, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor divino se constitui em que Deus se dá eternamente aos outros. O ato de se dar a si mesmo se expressa no relacionamento de Deus com a humanidade. O texto de 1 João 4, versículo 10, enfatiza que o amor não consiste no ato de amarmos a Deus, mas sim é que Ele nos amou e enviou seu Filho para que toda a propiciação pelos nossos pecados, em específico da natureza de Deus, agir deste modo para conosco. A grandeza do amor de Deus. O apóstolo Paulo, a escrever o poema que está em 1 Coríntios 13, ali encontramos as virtudes do amor, versículo 4. O comportamento do amor, versículos 5 e 6. E a grandeza do amor, versículo 13. A seguir veremos neste capítulo algumas considerações sobre o amor de Deus. A dimensão do amor de Deus. A primeira consideração que faremos será sobre a medida do amor de Deus. Qual é a medida desse amor? Será que dá para medi-lo? Dá para qualificá-lo? É possível dimensionar o amor de Deus? Vejamos o texto de João novamente. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus não amou o mundo de tal maneira grandiosa ou de um modo monumental. Ele amou de tal maneira. E o escritor sagrado não encontrou uma palavra que pudesse qualificar e dimensionar o amor de Deus. Quantificar. Não existem em nenhuma língua palavras que possam medir o amor de Deus. Ele nos amou de uma maneira inexplicável. Mesmo com todos os seus conhecimentos e sua inteligência, ainda assim o ser humano não é capaz de definir o tamanho do amor de Deus para com a sua criatura. Assim existe apenas uma única expressão que é adequada para as características desse amor. Essa expressão, por sua vez, só se encaixa porque ela exprime exatamente a nossa incapacidade de medir o amor de Deus de tal maneira. O fato de Deus nos amar de tal maneira significa que Jesus deixou sua glória no céu, fez-se homem e habitou entre nós. Mesmo sendo o rei do universo, nasceu em um lugar muito simples, uma humilde manjedoura, onde se colocava alimento para os animais. Apesar de ser o filho de Deus vivo, cresceu numa família humilde, cujo sustento vinha das habilidosas mãos de um carpinteiro. A verdade é que não importa o quanto tentamos ou pensamos, não conseguiremos imaginar, jamais medir o amor com que Deus nos amou. Porque Ele nos amou de tal maneira, nada, absolutamente nada, pode comparar-se ao amor de Deus, que transcende toda a ciência e todo o conhecimento acumulado pela humanidade. A abrangência do amor de Deus. Até onde vai a abrangência do amor de Deus? Até algumas pessoas, até a cor, até a intelectualidade, ou até os pobres miseráveis? Eu vi uma religião, ou um segmento de uma religião que dizia: nós fizemos a opção pelos pobres.
Mas veja a afirmação de tal inicial do texto de João 3,16. Porque Deus amou o mundo. Isso significa que Deus fez opção pelas pessoas do planeta da Terra, sejam pobres ou ricas, sejam negras ou amarelas, sejam índios ou brancos, sejam intelectuais ou ignorantes. A abrangência do amor de Deus atinge todos os seres humanos. O amor de Deus alcança qualquer pessoa, em qualquer lugar. De um lado, há pessoas que se consideram tão boas, que nem imaginam que precisam da salvação. De outro, existem pessoas tão assumidamente más, que ninguém acredita que possam ser salvas, nem elas mesmas. Não importa qual tão alto ou baixo uma pessoa está, ou pensa estar, o amor de Deus em Cristo é capaz de alcançá-lo. Assim mesmo, o amor de Deus, que por nós é como um amor humano, que é volúvel, incontestável, mas um amor abrangente, grande e eterno, como declara Romanos 8, capítulo, versículo 38 e 39. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. As provas do amor de Deus. O amor não é apenas uma poesia, palavras bonitas do tipo eu amo, oh, eu amo e ele me ama. Olha que coisa linda. O amor não é algo que você fala de forma agradável, ou que se fala filosoficamente. O amor só é real e válido por atos concretos. Sem as atitudes, é apenas falácia. Há um sujeito que vive dizendo, eu amo você, você é a mulher da minha vida, mas vai passar fome, você é a mulher que eu desejo, mas não vai ter lugar para morar, eu amo você, mas não vou te bancar. Deixa de ser trouxa, o amor se prova com atos e concretos. Deus fez isso, deu o que tinha de melhor no céu, seu único filho, único por nós. O amor de Deus não é um amor apenas de palavras, é um amor de atitudes, como garante Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, que em Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eis a prova, o Senhor, sem nenhum receio, entregou seu único filho para sofrer e morrer em nosso lugar. Veja o resultado deste amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é a maior expressão e prova do amor de Deus. Você tem dúvida ainda que Deus te ama? Você tem dúvida ainda alguma? Passou uma dúvida na sua mente que nosso Senhor Jesus Cristo é a maior prova de Deus, que Deus pode expressar por nós? Quando nosso Senhor Jesus Cristo se entregou naquela cruz, o seu amor ali foi pregado ali, foi pregado em nós, no nosso coração, no nosso ser. E quando vemos esse tão grande amor que alcança pessoas, mas que estão aí, que nem elas imaginam que podem ser salvas, e são transformadas pelo Evangelho, são libertas. Pessoas que se encontram na criminalidade, muitas vezes as pessoas olham e falam, não, esse aí merecia, com os olhos, humano gosta de julgar, merecia cadeira de morte, merecia pena de morte, mas Deus vai lá, com sua humildade, entra dentro daquele presídio, porque Deus é um Deus que entra em qualquer lugar, e o Evangelho vai entrando no ser daquele homem, e ele vai sendo transformado, vai sendo renovado, e sai de lá um pregador da palavra de Deus. Um homem que vai ganhar muitas almas para o Senhor. Mesma coisa Deus faz dentro do prostíbulo. Ali tem uma prostituta que pode estar ali abandonada, rejeitada pela sociedade. Deus entra ali, transforma, tira daquele lugar, liberta das drogas, da prostituição e chama para fazer a tua obra. Então é um amor que ele vai alcançar aquilo que está perdido, Que o Filho do Homem veio para salvar aquilo que estava perdido. E transformar, porque o justo, ele não perece de justiça, Ele já é justo, ele já é correto, já é reto. Mas é lindo ver essa transformação. E muitos falam, já vi pessoas criticando, nossa, antes fazia isso, aquilo, e
E agora pega uma Bíblia e pensa que está tudo mudado, tudo resolvido. Não. Agora quer dar um de santo, né? Eles falam. Mas eles não entendem, por a sua ignorância, que tudo aquilo ali foi o agir do Espírito Santo, né? Que transformou a pessoa. E a pessoa muda o seu comportamento, o seu ato e começa a servir a Deus de tal maneira que só o amor de Deus pode explicar, né? Quando você vê uma transformação assim, geralmente se é uma pessoa da tua família, né? Que se você acompanhou a vida antes e depois, ou um conhecido, você fala, realmente Deus está ali. Porque vejo notório o amor de Deus na vida desse ser humano. Vejo uma mudança no caráter, no modo de agir, no modo de falar, no modo de vestir e no modo de pensar. Porque eu digo sempre, o Evangelho quando transforma, ele transforma por completo. Entendeu? Porque é uma transformação que você vai ter em todos os aspectos de sua vida, né? Eu não vejo Deus trabalhando pela metade. Eu vejo seres humanos, o coração duro, que não se abrem para o Espírito Santo agir nas suas vidas. Deus trabalha por completo nas vidas. A libertação de Deus é completa e não causa dúvidas, né? Eu glorifico a Deus, né, por eu estar aqui no meu lar gravando esse áudio. Eu gravei uns áudios para os irmãos do hospital, né? E eu confesso, eu estava bem dopada de remédio, viu? Porque eu estava sentindo muita dor, né? É uma dor assim que eu não sei explicar. Eu só senti dor assim quando eu fui ter meus 2 filhos, né? Mas dentro da cabeça essa dor é bem confusa, né, irmãos? Mas ali, graças a Deus, né? Eu estou no meu lar agora, cuidando aqui das minhas coisas. E eu vejo o amor de Deus cada dia que eu levanto da cama. O Senhor me deu grandes livramentos naquele hospital, né? Eu senti o lado direito paralisado, como se fosse me dar um AVC, né? E eu já tinha tido um apagão aqui em casa, né? Tipo um aneurisma, né? E também o grande livramento que o Senhor me deu naquele hospital foi de eu não ter contraído a Covid-19, né? Eu tomei as 2 vacinas da AstraZeneca, mas não é isso que me protegeu da Covid-19, não. O que me protegeu da Covid-19 foi Deus. Tinha uma moça lá, a moça que eu ganhei, evangelizei para Jesus, né? Que ela retornou. Tô falando com ela direto aqui, né? Foi uma alma que voltou para Jesus nessa minha internação. E ela está agora no Ceará, que foi lá visitar a sogra dela que está fazendo tratamento contra o câncer, né? E eu já adotei ela em oração. E é isso. E quando aquela senhora veio, ficou 3 dias no quarto, sem máscara, e comprovou que ela estava com a Covid-19, levaram nós para o isolamento, né? Mas eu digo que o isolamento foi o melhor lugar que me levaram. Porque no PS ali estava uma barulheira, eu não conseguia orar, não conseguia ter comunhão com Deus, né? Porque é o pronto-socorro, entra, sai gente toda hora, né? E lá no isolamento eu tive a paz e o silêncio que eu precisava para falar com Deus, né? Ali também passei um grande sofrimento, porque a medicação parou de fazer efeito, né? Eu já estava tomando anti-inflamatório naquela máquina, né, que eles colocam para o soro correr na máquina, né? Não sei se a pessoa já ficou internada e teve que tomar assim. A medicação parou de fazer efeito ali, eu clamei a Deus, falei, Senhor, a enfermeira falou, não posso te dar medicação, o médico não está aqui. E eu com aquela dor na cabeça, parecia que explodia minha cabeça, chorando. Eu falei com Deus, falei, Senhor, eu não quero morrer nesse hospital, né? E nem perder minha sanidade mental aqui, né? E aí no outro dia a medicação voltou a fazer efeito. Por quê? Porque quando eu fui fazer o exame de ressonância magnética, eu estava indo no corredor, eu vi o médico. O médico estava na porta, porque ele não estava com coragem de entrar no setor da Covid, né? Porque eu estava no setor da Covid sem ter Covid, né? Aí puxaram lá, fizeram exame de nós, depois deu que nós não tínhamos pegado Covid, por isso que deram alta para nós, viu? Aí eu chamei o médico, ele veio. Eu vi que ele venceu o medo dele ali, né? Para entrar naquele corredor e veio. Aí ele falou para mim, olha, bati meu dedo. Eu falei, nossa, doutor, o senhor bateu o seu dedo? Imagina o senhor, imagina o senhor 3 dedos desses dentro da tua cabeça pulsando. Aí ele chamou a enfermeira, pega uma injeção ali. E eu sentada naquela cadeira, né? Eu falei, Senhor, misericórdia, vou levar uma injeção na testa? Foi isso, amados irmãos. Ele aplicou uma injeção bem em cima onde estava a minha dor. Aí passou. Foi aquela anestesia geral ali, né? Aí foi que eu consegui ir lá fazer a ressonância magnética. Não sei se os irmãos já entraram dentro dessa máquina.
É um barulho de funk infernal na nossa cabeça. É cada som um pior que o outro. Com aquela anestesia geral que eu levei na cabeça, entendeu? Eu consegui ficar 25 minutos naquela máquina. Saí, não deu nada nesses exames, os 4 exames que eu fiz, né? Não precisei, Deus me deu livramento de fazer cateterismo, porque ele estava desconfiado que era uma veia da artéria aqui do pescoço, que podia estar inflamada por causa do nervo, né? Aí eu teria que fazer cateterismo. É tipo que nem faz no coração, enfia uma câmera e vai limpando as veias, né? Aí quando saiu o resultado do exame da ressonância, ele falou para mim, olha, dona Kéria, a senhora não vai precisar fazer cateterismo, porque as suas veias estão limpas. Falei, ai, glória a Deus, né? É mais um livramento que eu estou contando aqui, né? E tudo eu achava que era o ouvido, mas não tem nada relacionado com o ouvido, tá? É um nervo que está inflamado perto do pescoço, que atinge as veias da cabeça, do nervo, e isso mexe em tudo. Tudo, né? Nosso corpo é interligado. Uma veinha ali, um nervinho ali, que dá problema, você já sente no corpo inteiro, né? Aí descobriram na enfermidade que é cefaleia, nunca ouvi falar. É dores intensas da cabeça que pega as costas, entendeu? E causa também essas convulsões, né? Desde que eu estou tomando a medicação, nunca tive mais convulsões, né? Estou bem melhor. E em tudo isso eu vi o amor de Deus ali, né? Porque bem na hora que eu estava com aquela dor, Deus mandou aquele médico para me dar aquela anestesia para mim enfrentar aquela máquina. Porque se eu não tivesse tomado aquela anestesia naquele momento, eu não tinha conseguido enfrentar aquela máquina, né? Até que foi passando a dor. E como eu contei no testemunho de ontem, Deus falou comigo. Antes de eu sair do hospital, Deus abriu o céu, porque eu fiquei 12 dias falando, Senhor, fala comigo, Senhor. Primeiro ele fez eu evangelizar até uma mulher lá que estava lá bem perturbada mesmo da cabeça, né? Uma acompanhante, evangelizando, falando com as pessoas, para falar comigo antes de eu sair de lá, né? Quem ouviu o testemunho que eu deixei ontem no culto online deve ter ouvido, né? É um recado muito importante de nós valorizar Deus em vida. Valorizar o seu amor por nós, o seu cuidado, né? A sua proteção. Não lembrar de Deus só quando está numa cama de um hospital, né? Passando dor. Ou lembrar de Deus quando tem um luto, né? Um morto está dentro, esticado aí, morreu alguém, né? Aí a pessoa num culto fúnebre vai se conscientizar que vai morrer também. Não. A vida é cada dia. E nós não podemos esquecer que o nosso dia de partida é Deus que decide. E que todos nós vamos partir. Isto é certo. Ninguém vai ficar aqui, né? Ou vai ser arrebatado, ou vai ser recolhido, né? Que nem nós cristãos costumamos falar. Então, o amor de Deus, ele se expressa em cada ato por nós. Eu vi que Deus me tirou daquele setor barulhento lá embaixo, porque eu estava com muita dor de cabeça, e as enfermeiras eram brutas, batiam as macas, fazia barulho, o povo estressado, porque entra e sai paciente toda hora, né? Pronto-socorro. E me colocou num ambiente calmo, a equipe era calma, o ambiente era calmo, para mim poder seguir o tratamento sem muito estresse e nervoso e a medicação fazer efeito. Entendeu? Porque você está com uma dor na cabeça, as portas batiam, parecia que eles estavam batendo as portas dentro da minha cabeça. As macas batiam, parecia que o barulho vinha dentro do meu cérebro. É uma dor que não dá para explicar mais, irmãos. Agora eu estou bem, glória a Deus, né? Por isso, estou no meu lar. Hoje vou no culto, né? Graças a Deus, né? Estou aqui, né, quem se diz, como eu disse agora, vencendo a medicação. A natureza agitada vence a medicação, né? E glorificando a Deus. Quando nós vemos ali, em João, que Deus amou de tal maneira, nós vemos que Deus ama nós de tal maneira. Ele nos ama. E eu falei para Deus naquele hospital, eu amo o Senhor. Não importa que eu estou aqui na cama, passando dor. Eu sei que o meu amor por Senhor não mudou nem um minuto. E eu sei que o seu amor por mim não muda. Porque o amor de Deus por nós não muda. É nós que às vezes nos afastamos de Deus, que não mantemos o foco, que não estamos ligados no nosso chamado, que deixamos de ler a Bíblia, que deixamos de evangelizar, que vamos nos desanimando com as frustrações. Porque é muito frustrante você estar numa igreja, às vezes você quer dar um testemunho, fazer uma palavra e as pessoas querem calar a tua voz.
Só que eu falei para aquele hospital, eu não vou deixar mais ninguém calar a minha voz. Porque eu tenho testemunho para contar, eu sou transformada pelo Evangelho. Entendeu? Eu vou deixar ninguém mais calar a minha voz. Aonde eu estiver, eu vou falar de Cristo. Estou muito feliz. Eu vou voltar com o meu trabalho de cuidadora, né? O senhorzinho que eu cuido de 81 anos está voltando para casa em janeiro. A casa está sendo reformada, lá meu esposo está terminando a reforma. E estou cada dia melhor. Cada dia melhor. Cada dia que eu levanto da cama, eu vejo o amor de Deus por mim. Não porque Ele me levou para aquela cama de hospital, não. Porque eu não quero voltar para lá, né? Só se for a vontade dEle, né? Para ganhar mais almas, né? Mas é porque eu vejo o cuidado dEle nos mínimos detalhes. E é um amor que não tem como expressar por palavras. É um amor que é notório nas nossas vidas. Então não deixa que ninguém entristeça o seu coração e tire você da presença de Deus. Porque que nem vimos ali em Romanos, quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? As perseguições, as tribulações, nem as potestades, nem os principados pode separar você de Deus. A única pessoa que decide isso é você mesmo, quando você se afasta do Criador. Mas você se aproximando do céu, o céu está aberto ao teu favor. Clame ao Senhor. Tenha mais intimidade de comunhão. Eu acho que eu saí daquele hospital com mais comunhão ainda. Glória a Deus, aleluia. E a cada dia mais quero alcançar esta comunhão. Agora estarei deixando uma oração. Deus eterno, Deus amado, grande Tu és, Pai, em nossa vida. Grande é a Tua misericórdia. Grande é o Teu amor, que nos alcança todas as manhãs. Por isso estamos alegres. Por isso podemos levantar da cama e glorificar o Teu santo nome. Porque o Senhor tem olhado para os seus, tem ouvido as nossas humildes orações. E não tem olhado, Senhor, para as nossas falhas e erros. Porque somos humanos, erramos, Pai. Que nem o apóstolo Paulo falava, o erro que não quero fazer eu cometo. Está diante de mim, mas o bem não consigo fazer, o mal faço. E nós somos assim, essa natureza pecaminosa. Mas a Tua misericórdia é maior, o Teu amor é maior e tem nos alcançado. Obrigado, Senhor, por mais esse domingo em família. Obrigado por estar dentro do meu lar e poder glorificar o Teu santo nome. E bem dizer, ó Deus, que Tu és grande, que Tu és misericordioso, que Tu és o amor. O mesmo amor que o Senhor demonstrou por nós quando entregou Seu Filho único e unigênito para morrer naquela cruz. Derrama sobre nós, Senhor, esse dia, a paz somente que vem do alto dos céus, a presença do Espírito Santo. Gloritem blans, que vales intalares, me canta lales. Gloritem blans, rintolouros lales, intalares. Entra, Pai, em cada lar, em cada família. Restaura os casamentos, restaura a união de pai e filhos. Restaura, Pai, o amor dentro dos lares. Coloque em nós, Pai, sabedoria para lidar com as situações difíceis com nossos filhos. Nos ensina, Pai, a Te servir melhor, a Te agradar. Ó Deus eterno, Deus querido, derrama, Pai, a Tua unção naqueles que fazem a obra no cárcere, que ganham almas lá dentro. Ajuda Teus filhos missionários, Pai, que enfrentam filas, constrangimentos, revistas, para entrar dentro dos presídios e levar a Tua palavra. Ó Deus eterno, missionários ou anônimos, homens e mulheres que fazem a obra com amor dentro do cárcere, nesse dia entrego nas Tuas mãos esses missionários. Ó Pai querido, Pai eterno, vai trazendo cura dentro dos presídios, vai trazendo libertação, porque onde o Seu Evangelho chega, há libertação e transformação de vidas. O Teu amor entre lá, Pai, na vida desses presidiários, que eles saiam de lá, Pai, transformados pelo Teu Evangelho, porque o Teu Evangelho é de transformação e libertação. Aleluia, Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Amém, Jesus.